placa bonita, tá Então, cheia se de isso não é o lâmpada rádio, é o nas quê, né? Eu nem sei mais o que é o rádio hoje, porque hoje a rádio tá no YouTube, aí a pessoa falou, Patrícia, ajeita a câmera. Eu falei, a câmera, não, eu tô no rádio. Oi, gente, esse é mais um episódio do Isso Não É Uma Rádio. Hoje nós estamos aqui num episódio muito especial pela CEMOC, junto com a Patrícia Tosta e o professor Chico Araújo. Nós temos papos muito interessantes para bater e eu quero pedir para a Patrícia se apresentar inicialmente. Que alegria, que coisa boa estar aqui, eu lá no Chico, colega de sempre. E vocês aqui também nessa experiência, porque isso não é um rádio. Então, o que é um rádio? A gente vai saber daqui a pouco. Eu sou Patrícia Tosta, eu estou nesse momento, sou também professora, docente de produção de rádio, locução de rádio, cursos também de oratória, isso na minha vida paralela. Mas hoje eu coordeno a Rede Excelsior de Comunicação, que compõe 3 emissoras de rádio. A Cardeal FM 106.1, a Excelsior FM 106.7 e também a Rádio Excelsior Recôncavo, que faz parte desse núcleo Excelsior de Comunicação. E lá na Cardeal eu também produzo e apresento o programa Em Sintonia, que vai ao ar de todos os dias, segunda a sexta, das 8h30 às 10 da manhã. Na CEMOC, presente ao vivo com o nosso estúdio itinerante, fazendo também essa parceria. Justamente, era isso que eu ia destacar, que eles estão aqui durante toda a semana, Exatamente. Né? Montaram o estúdio está funcionando ao lado do auditório aqui principal da Universidade Católica, durante a CEMOC, com a programação rodando ali diretamente, né? Mostrando que o rádio é exatamente isso, ele se molda, né, de acordo com a necessidade. A gente fala muito desse rádio que é antigo, que não ia se adaptar às mudanças, novas tecnologias, mas ele está aí resistindo e fazendo a diferença. Mas enfim, deixa eu ir para você, para a gente conduzir o nosso papo. A gente quer falar muito sobre isso hoje, sobre a mudança da rádio, a mudança do rádio também. Mas antes eu queria saber de um pouco de trajetória sua. A gente vê que você fala muito sobre a comunicação feminina também. Eu vejo que isso é algo muito, muito latente na sua comunicação. Eu quero saber um pouco de como isso tem mudado, como isso está atualmente, de quando você começou. Bom, então é isso, né? Desde que comecei no rádio, na verdade, eu já sempre fui aquela pessoa falante. E porque o feminino, eu venho de uma linhagem de mulheres que se posicionam. A gente tem um histórico do feminino de ser mais calado, né? Daquela mulher que toda por trás de um grande homem tem uma grande mulher, e essa grande mulher lá atrás, calada. E muitas vezes era ela a protagonista, mas era o homem que estava na frente. A gente vem de uma história, né, de educação, onde menina tem que ficar calada, tem que ser comportada, olá, tem que ser aquela mocinha, né? Que fala pouco, fala baixo, não ri. Então, a gente sempre foi muito cortada, né? Tolhida. Na minha família, não. Na minha família, as mulheres, pelo menos no meu núcleo familiar, minha mãe mais 5 mulheres, são 4 irmãs, e eu sou a terceira, é um grupo de mulher muito falante. Então, minha mãe era muito protagonista, a minha avó também. Então, não tinha aquela coisa de mulher da segunda voz. A mulher sempre foi a primeira voz. Tinha aquela coisa da mulher ser o pingo do i, né? Compondo a relação, o casamento. A mulher era o i inteiro, com tudo. Então, eu venho desse legado de mulheres falantes. E sempre fui uma pessoa que sempre falei. E comecei no rádio muito cedo, aos 16 anos de idade. Na verdade, tinha uma trajetória, eu sou católica, estou hoje numa rádio católica. E lá na vida de igreja, a gente tinha sempre aquela coisa de fazer, né? Tem uns cantores, muita gente hoje que é músico, começou cantando na igreja, no coral da igreja. Vou citar um exemplo aqui, rapidamente. Margareth Menezes começou na igreja. Muitas pessoas eram na igreja, tinha o coral, tinha o grupo de canto da igreja, e hoje são artistas nesse campo. E muitas pessoas também na igreja, também tinha lá fazer as leituras, então foi o nosso púlpito, é o nosso primeiro palco. Nosso primeiro microfone às vezes foi da igreja. Eu vim dessa linhagem, então muito cedo, já na igreja, fazendo os comentários, as leituras. Na missa, já o padre, né, da minha época, o padre Sérgio Melini, que hoje está na Itália, foi que disse, não, ela tem uma habilidade. Ele fazia um programa na Rádio Excelsior, eu tinha 15 anos na época, ele falou, eu vou te levar lá para o estúdio da rádio, porque ele fazia a leitura e ele mesmo interpretava e fazia a reflexão. Então, ele falou, você lê e eu faço, já dá uma quebra, né? Já dá uma dinâmica. Sim. Foi assim que eu comecei, aos 15 anos, indo lá pra rádio. E quando eu cheguei naquele ambiente, né, muito nova, já sentei, peguei o microfone e falei, onde? Ah, olha pra onde? E aí falou, você já faz isso? Eu falei, não, primeira vez, primeiro dia aqui. Então tinha, assim, na verdade, uma naturalidade com o microfone, com a comunicação de quem já era veterano. Ali mesmo, já comecei, pouco tempo depois, já fui contratada para ser assistente de estúdio e ali dos apresentadores. Quando já fiz 18 anos, já podia tirar a DRT, já ingressei no rádio. Então foi tudo muito assim, como por osmose, né? Já foi E essa história o rádio me na escolheu. Excelsior?
Isso, na Excelsior. Comecei na Excelsior há muito tempo atrás. Saí da Excelsior, passei um tempo pela Band, Rádio Sociedade, rodei Rádio Princesa, FM Feira de Santana. Aqui, no início da Band News aqui, a voz da Band News era... Exato, eu fiz Band News durante muito tempo. E essa coisa da mulher foi isso. Bom, então eu sou uma mulher falante, aí muito no meu Instagram falei muito para esse empoderamento da fala feminina. Eu sempre ouvia mulheres dizendo assim, ai, mas eu queria ter dito, por que você não fala? Ah, não, depois eu falo. Já falaram por mim. Ou então mulheres silenciadas dentro da própria relação. Então elas não falam, elas vão aguentando, né? Engolindo aquele sapo. Então eu venho muito nesse lugar de dizer assim, vamos falar. E por isso o poder da fala. Você se empodera no momento que você fala. Então você tem lugar de voz, de expressão. Então eu quero também, trago muito isso também no meu trabalho, desse empoderamento feminino no lugar de falante também. Mas o microfone sempre teve comigo. Sempre, sempre. A gente era uma brincadeira de criança, pegava o machucador da minha mãe, a escova de cabelo, e sempre minhas irmãs brincavam de desfile, de outra coisa, eu sempre era apresentadora. Então acho que era coisa que tinha que acontecer. Tinha que ser. Para você ver, a comunicação hoje na Bahia, inclusive, ela é muito mais feminina. Exato. Nos veículos de comunicação hoje, se você vê, há uma maioria de mulheres em posição, inclusive, de comando hoje. Então é uma mudança muito fácil. Exato. O homem tem muito esse protagonismo de ser empreendedor, que está na frente, mas na hora de falar, ele, né? E diz as mulheres, né? Que as mulheres são mais falantes. Inclusive, outro dia eu fui no restaurante, tinha lá, né? A porta da entrada do banheiro feminino tinha blá, do masculino tinha blá. E para identificar o masculino blá, blá, da feminino blá, 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 blá. Ou seja, as mulheres falam mais. Mas não é assim, sempre assim não, tá, gente? Como podcast, a gente vê uma semelhança muito grande com a rádio. Eu acho um podcast algo muito semelhante com a rádio. Também teve esse momento do podcast ser só áudio. E agora a gente já tem o vídeo também. O podcast se tornou audiovisual e o rádio também atualmente. Né? Com essas plataformas digitais. Hoje as pessoas falam, não, ninguém mais tem um rádio. Claro, mas o celular, todo mundo tem um celular. Rapidamente, o podcast é um filho da rádio. Exato. É um filhote de rádio, né? Ele começa como um filhote da rádio. Porque é um preconceito com o aparelho em si. Parece que o aparelho, o rádio, aquele radinho de pilha, é coisa do passado, é coisa, né, da geração dos nossos pais, dos nossos avós, que mesmo tendo a televisão ainda ouvia pelo rádio. Transmissão de futebol, muitas pessoas desligavam o som da televisão e colocavam o som da rádio pela narração. Então, por essa motivo. Por qual motivo? Porque a narração fala pra você que você muito faz mais isso. gostosa às vezes. Aí depende do narrador, depende da TV. Muitas vezes a narração Meu pai fazia isso. Ela é muito mais empolgante, mais gostosa e a gente substitui. O rádio sempre teve esse lugar, mas vem se modificando. Então, muitas pessoas acreditam que o aparelho rádio caiu em desuso, mas está no celular. E o podcast aí vem também para o celular e vem para essas plataformas digitais, né? Talvez o preconceito não seja com o formato da oralidade, que as pessoas não ouvem, mas talvez pelo instrumento, né? E aí o podcast vem e traz também imagem, e aqui nós estamos falando, que isso não é rádio, mas é também rádio, né? Pela questão da modernidade dessas plataformas, nas redes sociais, Instagram e também o canal do YouTube, mas ele é essencialmente oral. O que faz o rádio é ser uma comunicação oral. No fim das contas, acredito que a gente é uma rádio, sim. Então aqui não é uma rádio, mas é uma rádio também. Vocês estão ouvindo? Então é rádio. Exatamente. E essa relação de vocês, Patrícia, com a CEMOC, porque é o segundo ano, né? Que vocês estão com o estúdio interativo dentro da CEMOC. E é interessante porque a gente vê ali a produção. A gente consegue, inclusive esse ano vocês estão no aquário. Então, é bonito, todo mundo vendo, fazendo essa interação. Exato. Melhor ainda que a gente acompanha ali a interação, a gente vê exatamente como é que é feito. Como é que está sendo essa relação com a CEMOC aqui? Porque vocês também estão comemorando, né? Isso, a gente tem uma semana de mobilização e conscientização no rádio. O nosso diretor, o padre Danilo Pinto, sempre costuma dizer que a SMC, a nossa semana de mobilização e conscientização no rádio, é uma filha da CEMOC. A CEMOC tem 28 anos, né? Daqui a pouco são 3 décadas de realização de talvez, se não o maior, um dos maiores eventos acadêmicos que a gente tem aqui no nosso estado. A nossa emissora, que é ligada a uma fundação, a Fundação Dom Avelar, e que tem como compromisso também estar ligada à nossa comunicação, ela tem uma fundamentação nos valores humano-cristãos. Temos uma emissora ligada à Arquidiocese de Salvador, pela Fundação Dom Avelar, e a gente tem o nosso mestre, o maior comunicador de todos os tempos, Jesus Cristo, né? Que fala, que veio para ter falar a verdade, falar sobre vida. Então lá a gente já fazia isso. Então pensamos, por que não ter uma semana para que a gente traga temas do cotidiano que estão aí na pauta do dia, mas colocar luz
sobre esse tema. E aí, quando a CEMOC, por que não fazer junto? A CEMOC está acontecendo, vamos então fundir o que já fazíamos lá na Semana de Conscientização do Rádio, com temas específicos, onde naquela semana todos os programas tratavam aquele tema sobre um viés. Então fizemos agora em parceria o mesmo tema da CEMOC, que é o tema que está sendo tratado lá na nossa semana. Acho que vocês estão nessa iniciativa aqui, né? Patrícia, por exemplo, a gente que está nessa iniciativa, começando agora, né? Você como uma radialista já de peso, o que conselho você tem pra gente que está começando? É isso, exatamente, experimentar, fazer esse cross, né? Hoje a gente não pode pensar o rádio, TV só TV, a gente tem que pensar nessa junção, nessa integração dessas plataformas e fazer mesmo. O mais importante não é o veículo. A gente pode ter o canal, pode ter a TV, pode ter o rádio, mas não é sobre onde está, que instrumento a gente está utilizando, mas o que é que eu tenho para dizer. O que é que eu vou comunicar, né? Então, qual é o propósito disso aqui, disso tudo que a gente está fazendo? A gente está falando muito de esperança nesse ano jubilar da esperança. E o Papa Francisco trouxe muito isso, até no Jubileu dos Comunicadores que ele realizou, ele falou, vocês são porta-voz da esperança. Então, para que levar uma comunicação que vai trazer mais dor, mais sofrimento, mostrar as mazelas, sofrimento humano? Vamos falar nos nossos podcasts, nos nossos canais de TV, de rádio, nos nossos programas, algo que inspire as pessoas, que façam elas ter um porquê de levantar todos os dias, de ter um propósito, de se sentir felizes. A dica para vocês que estão começando é isso. Tenha um porquê. Quem tem um porquê aguenta qualquer como, né, Chico? Mesmo não tem ainda o equipamento necessário, a estrutura necessária, mas estão aqui fazendo. Porque vocês têm um porquê. E o porquê é o propósito. O propósito é o quê? Levar uma comunicação de vida, de amor, de paz para as pessoas. Eu acho. Tenho certeza que esse foi um episódio muito rico pra gente, foi um conselho que com certeza a gente vai utilizar, inclusive para aprimorar o nosso podcast, a gente define as pautas muito pensando nisso também, então sim, inspirar. Foi muito bom ter essa participação, a gente agradece muito, agradecemos Chico também, e foi isso. Não é uma rádio. Obrigada, gente. Beijo.